Queremos convidar a todos aqueles que puderem ficar de pé, tiverem uma boa disposição. Vamos iniciar a nossa reunião com o cântico de número 8, baseado no Salmo 91, Jeová é um refúgio. E depois iniciaremos com uma oração. Ouçamos a introdução, então, do cântico. Quem quiser anotar o tema de hoje será como encontrar segurança no mundo perigoso. Como encontrar segurança no mundo perigoso. E será explanado pelo nosso irmão Caio Soares, da Congregação Águas Claras de Cerquilho. Vamos dar a máxima atenção a ele. Como você protege algo valioso? Como que você ia fazer para proteger algo que você tem e que é muito valioso para você? Sabe onde fica a maior concentração de ouro que existe no mundo? Fica no Banco Natural da Reserva em Nova York. Tem até uma foto para mostrar para os irmãos. Pode mostrar. Lá nesse banco, encontramos 9.000 toneladas de barras de ouro. Mais ou menos R$1 trilhão em ouro. Não dá para saber muito sobre o local, porque a segurança ali tem que permanecer um segredo, né? Mas tenha certeza que a segurança ali é enorme. O ouro ele fica dentro de um cofre a 25 metros debaixo do chão. Paredes grossas de concreto misturado com ferro protegem esse ouro. A porta do único corredor que dá acesso ao cofre pesa 90 toneladas. Só a porta.
E ele está estrategicamente posicionado a 30 metros do túnel mais perto, né? Que seria um metrô que passa ali na região, mas está a 30 metros desse metrô, onde fica o cofre. Câmeras, sensores de segurança, 24 horas, além de policiais armados. Quanta segurança, né? Mas se o ser humano ele protege tão bem algo que para ele é tão valioso, como que Deus, então, protege algo que para ele é valioso? E o que Deus protege? Como? Veja só na sua Bíblia o Salmo 91. E você pode até marcar com a fita. Nós vamos considerar o Salmo inteiro. Salmo 91. Quem escreveu esse Salmo foi Moisés. Diferente, né? Porque geralmente Salmo, né, Davi, né, Asaf, mas nesse caso foi Moisés. E como que a gente sabe? Porque no 90 diz, oração de Moisés, homem do verdadeiro Deus. Então o 91 também foi escrito por Moisés lá no ermo. E olha só o começo desse salmo, diz assim: quem morar no lugar secreto do Altíssimo encontrará abrigo na sombra do Todo-Poderoso. Que lugar é esse? O que será que Moisés tinha em mente? O que ele estava pensando ali para escrever isso? Será que isso aqui foi uma profecia? Será que era uma profecia sobre o lugar da morada de Jeová, que a Bíblia diz que fica no céu dos céus? Será que é esse o lugar secreto do Altíssimo? Será que é o Santíssimo, que era o compartimento mais secreto da tenda de adoração dos israelitas? E será que Moisés estava falando aqui da congregação, esse lugar? Não. O lugar secreto do Altíssimo é um lugar de segurança espiritual, onde nada, nem ninguém pode roubar a nossa fé e o nosso amor por Jeová. Em palavras simples, Jeová deu um jeito de proteger a nossa amizade com Ele. É um esconderijo espiritual, feito por Jeová para seus amigos. Os amigos de Jeová, então, podem estar aqui, podem estar do outro lado do mundo, até escondidos dentro de um buraco, mas eles vão continuar protegidos em sentido espiritual. E eles podem continuar, que assim vão continuar amigos de Jeová para sempre. Mas quem são essas pessoas? Olha só o verso 2. Vou dizer a Jeová, tu és meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. Esse tipo de pessoa que tem essa relação com Jeová, amigos, são os que estão protegidos em sentido espiritual. E essa confiança, ela tem que ser pessoal. Meu Deus em quem confio, lembra? Imagine só, como ilustração. Se você já foi num circo, você já viu que em determinado circo existe aqueles trapezistas, né? Que eles ficam voando, né? De um lado para o outro. Até alguns chamam de acrobatas, né? Mas em certo momento desse número, dessa apresentação, um trapezista ele se joga e ele espera que o outro pegue ele. E por alguns segundos ele fica ali no ar, só esperando que o outro, o companheiro de trabalho dele, pegue a mão dele. E aí aquele show continua. Essa confiança que nós temos que ter em Jeová. Estarmos na mão de Jeová. Então, a chave para entrar nesse lugar secreto é a humildade e a confiança em Jeová. Então, para a gente entender, só fazendo um resumo, o que a gente aprendeu do lugar secreto do Altíssimo? Primeiro, é um lugar, mas é um lugar espiritual, não é físico. Ele é invisível aos olhos humanos. Qual é o objetivo desse lugar? Proteção. Não há lugar mais seguro para estar. É como se ali a gente fosse hóspede de Jeová. Ele não ia chamar qualquer pessoa para entrar, né, na casa dele. A gente pode entrar nesse lugar. Secreto não pode ser visto por pessoas com a mente carnal.
Só pessoas de mente espiritual. Ou os que têm fé, essas pessoas têm acesso a esse lugar. Somente aqueles que estão descritos no versículo 2, né? E por que é do Altíssimo? Bom, até mesmo as nossas crianças conseguem responder, né? Salmo 83, 18. Jeová é o Altíssimo sobre toda a terra. Então é um lugar feito pelo próprio Jeová. E uma curiosidade. Quem foi a pessoa que foi a primeiro amigo de Jeová de todos? Jesus Cristo. Então esse lugar existe desde quando Jesus foi criado. Porque ele foi o primeiro amigo de Jeová. E ele continua amigo de Jeová até hoje. Mas mais do que aquelas pessoas lá que querem proteger o ouro, né? Construíram tudo aquilo. Mais do que aquelas pessoas, Jeová quer proteger a nossa amizade com ele. Por quê? Porque alguém quer acabar com essa amizade. Quem? Veja só a continuação aí, no verso 3. Pois ele, aqui está falando de Jeová, pois Jeová livrará você da armadilha do passarinheiro, da peste destrutiva. Passarinheiro, ou caçador de passarinhos. Uma publicação nossa até mesmo fez um desenho para a gente entender um pouco o que era um passarinheiro dos tempos da Bíblia. Quer ver só? Esse passarinheiro, ele era um profissional em pegar passarinhos. Tá vendo? Ele está lá atrás, lá na árvore. Ó. E o que ele está fazendo ali? Depois que ele colocou a armadilha, ele está ali, né, olhando, observando, estudando o que o passarinho vai fazer, os hábitos, né? Olha, não é muito fácil, né? Pegar um pássaro. Eu nunca tentei, por favor, não tentem fazer isso. Mas parece que o caçador de passarinhos, eles criam maneiras diferentes de pegar o pássaro. Bom, aqui a Bíblia diz que o caçador de passarinhos encara você como alvos. Quem é esse caçador de passarinhos ou passarinheiro? As nossas publicações também identificam como Satanás o diabo, o inimigo número 1 de Jeová. Ele foi expulso do lugar secreto do Altíssimo e ele não pode voltar mais para lá. Por quê? Porque ele não é mais amigo de Jeová e nunca vai ser. E como é que ele tenta acabar com a nossa amizade com Jeová? Olha, as armadilhas dele também estão camufladas, estão onde menos esperamos. Vocês viram que ali naquele desenho a armadilha era como se fosse algo automático, né? Quando o passarinho entrasse ali, por causa de uma isca, né? Que era alguma coisa que ele colocava ali. Mas o que será que ele colocava? Será que era uma pedra? Isso aí já ia chamar a atenção do passarinho? Não, né? Tinha que ser algo que despertasse o interesse do passarinho. E como que Satanás tenta chamar a nossa atenção hoje? Olha, ele usa o que ele tem de melhor. O mundo de diversão que ele criou. A internet chama a nossa atenção? Olha, o caçador pode usar isso. Será que novelas chamam a nossa atenção? Então pode ter certeza que ele vai usar isso também. Sobre novelas, só uma informação interessante. Uma emissora disse há mais ou menos uns 5 anos atrás que ia investir pesado no ocultismo. E isso aconteceu mesmo. Investem pesado no ocultismo. Uma pessoa, ela pensava que ela não ia se afetar muito com as novelas. Mas aos poucos, ela começou a ter problemas no casamento. O que seria até normal, né? Mas aí ela começou a se chatear com o marido e aí depois de um tempo traiu ele. Ela admitiu que não percebia, mas ela pensou que estava passando pelos mesmos problemas que a personagem de novela favorita dela. E daí ela tomou as mesmas atitudes dessa personagem que ela gostava. Então tá vendo como o efeito das novelas pode ser bem sutil e de pouco a pouco pode começar a afetar a nossa amizade com Jeová? E quanto a filmes? Olha, é muito difícil encontrar um filme bom para assistir hoje, né? Eu gosto de assistir filmes, muitos daqui também gostam, né? Mas quantas vezes a gente não começa a assistir um filme e com 5, 10 minutos tem que parar, porque não dá mais para continuar? Violência, imoralidade, ocultismo.
Os filmes estão carregados disso. Parece que o diabo ele distorceu mesmo as coisas, né? O bom é mal e o mal é bom. E ele fez isso mesmo. Então, o que a gente precisa fazer? Precisamos confiar no que a organização de Jeová fala sobre boa diversão. Confiar e colocar em prática o que a organização fala. Outra ameaça à nossa amizade com Jeová é o que diz no finalzinho do 3. Olha só, a peste destrutiva. O que seria essa peste destrutiva? Bom, peste é uma doença mortal que se espalha rapidamente. Por exemplo, a peste de Marsella matou 100 mil pessoas em 1720. Em 1855, na China, outra epidemia matou mais de 12 milhões de pessoas entre China e Índia. E uma das mais conhecidas aconteceu em 1300, a peste negra, que matou 20 milhões de europeus em 6 anos. O caçador, irmãos, quer que fiquemos doentes em sentido espiritual. Por quê? Porque isso facilitaria a vida dele. A peste mencionada aqui é simbólica. O salmista ele quis relacionar isso com a armadilha do passarinheiro, né? Moisés. Mas qual que é o remédio dessa peste, dessa doença contagiosa? Morar no lugar secreto do Altíssimo. Esse é o nosso remédio. Ou seja, nos alimentar em sentido espiritual, na prática. Leitura diária da Bíblia, estudo pessoal, ler as publicações, em base regular mesmo. Sair no campo, pregação, vir nas reuniões. E é isso que a gente quer fazer mesmo, né? Como um filhote de passarinho, a gente precisa permanecer debaixo das asas protetoras de Jeová. E a gente precisa escapar das iscas de Satanás e continuar seguros em sentido espiritual. Veja o verso 4. Ele, Jeová, o cobrirá com as suas plumas, e você se refugiará debaixo das suas asas. A fidelidade dele será um escudo grande e um muro protetor. Veja só, aqui até parece que Jeová ele vai nos proteger, não como a sombra de uma árvore, que depende ali do sol para se mexer, né? Não, mas Jeová vai ser como a sombra de uma águia, de uma ave, que está ali ativa, querendo proteger seus filhotes. E qualquer ameaça, Jeová faz assim com a gente. E viu aí, diz que a fidelidade de Jeová será um escudo grande e um muro protetor. Tipo aquela porta lá, né, daquele banco, 90 toneladas. Jeová não vai abrir a porta do lugar secreto do Altíssimo de nenhum jeito. Podemos confiar nisso. A fidelidade de Jeová garante isso pra gente. Evite ser enlaçado por Satanás. Vimos que a armadilha dele é o sistema, o mundo que ele criou. E saber disso nos ajuda a não cair nessa armadilha. Mas, morando nesse figurativo lugar de proteção de Jeová, nós não vamos ter medo de nada. Veja só o verso 5 e 6. Diz assim: você não terá medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa de dia, nem da pestilência que ronda nas trevas, nem da destruição que devasta ao meio-dia. Então, aqui 4 coisas que a gente não precisa ter medo. 2 em cada versículo. Primeiro, medo da noite. Pode ser um pouco complicado, né? Atravessar uma cidade à noite, né? Sozinho, né? Por exemplo, né? Tatuí ou uma cidade grande, né? Pode ser ainda mais complicado, mais perigoso, né? Mas a gente não precisa ter medo, sabe do quê? Da escuridão espiritual que cobre a terra hoje. Caminhar nesse bairro à noite pode ser parecido com o nosso dia a dia aqui hoje nesse sistema. No meio dessa escuridão espiritual, nós podemos aprender uma lição. Nós não precisamos ter medo de, por exemplo, nos identificar como testemunhas de Jeová na escola, no trabalho. A gente não precisa ter medo disso. Porque Isaías 62 diz que mesmo que escuridão cubra toda a terra, Jeová brilhará sobre você. Então olha que privilégio. E esse privilégio a gente não quer esquecer nunca, né?
Jeová pode usar a gente para brilhar. Bom, se você ainda mesmo assim, né, sente um pouco de medo, principalmente na escola, uma dica. Cântico 73, dá-nos coragem. Esse cântico é muito motivador e com certeza vai te ajudar se você estiver passando por uma situação difícil na escola. Outra coisa que a gente não vai precisar ter medo também, dessa flecha. Aqui diz que é uma flecha que voa de dia. A Bíblia relaciona flecha com palavras. E daqui a gente lembra, né, de sarcasmo, críticas, que a gente pode de novo enfrentar na escola, pode passar por isso, né? Talvez até mesmo críticas no trabalho, porque a gente quer tirar um dia para assistir o congresso, né? Então tudo isso pode desanimar a gente, mas a gente não precisa ter medo disso. Devemos ser corajosos como Jesus foi aqui na terra, quando ele enfrentou e venceu os piores testes. Depois, pestilência das trevas. De novo, pestilência, né? Mas aqui parece que fala sobre a condição que está morta no coração das pessoas em sentido espiritual hoje. Essa condição deixa as pessoas hoje em escuridão quanto à maravilhosa luz da verdade. E como que a gente vê isso? Às vezes quando a gente vai no campo, lá na pregação. Por exemplo, já aconteceu com você de você tentar ensinar uma coisa básica lá no campo. Talvez que no futuro a terra vai ser um paraíso. E você sabe muitos textos, mas a pessoa não entende. Às vezes a vontade é de abrir ali a cabeça da pessoa e colocar, mas não dá para fazer isso, né? Porque as pessoas estão mortas em sentido espiritual. Mas a gente não. A gente sabe a verdade. A gente quer ensinar as pessoas sobre o reino, sobre a verdade. E, mais importante, a gente tem isso no nosso coração. E isso melhora a nossa relação com Jeová. E, por último, destruição do meio-dia. Aqui a gente pode lembrar que, assim como dá um pouco de medo caminhar, né, num bairro, né, na cidade à noite, como a gente já viu. Mas parece que de dia não, né? Você vai ali, né, compra alguma coisa, vai passear. A gente não tem muito medo de caminhar de dia, né? Parece que não, né? Do mesmo modo, uma coisa que pode dar segurança para a gente são os bens materiais. Mas não é tão seguro assim. Porque, como o meio-dia, esse dinheiro ele pode enganar. É um falso senso de segurança. E a gente já viu aqui o que realmente pode nos proteger, né? Que é estar aonde? No lugar secreto do Altíssimo. E não o dinheiro. Falando sobre materialismo, né? Bens materiais, tem até um provérbio na Bíblia, 18:11, que lá diz que na imaginação do rico, sua riqueza é como uma muralha protetora. Mas isso daí é só na imaginação dele, porque essa muralha não existe. Imagine, né? As cidades do passado, elas todas eram muradas, né? Imagine uma cidade que não tem muro, não tem nada. Aí chegava um exército ali e podia entrar tranquilo, né? É um falso senso de segurança. E nós já vimos que a segurança verdadeira é morar no lugar secreto do Altíssimo. Então, estando debaixo da sombra de Jeová, os que moram em segurança, eles... Pode acontecer isso aqui também, ó. Eles podem ver milhares de pessoas, ó. Olha só. Agora vamos ver do 7 até o 10. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você apenas verá com seus olhos, será testemunha da punição dos maus. Visto que você disse, Jeová é meu refúgio, fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum desastre virá sobre você, e nenhuma praga se aproximará da sua tenda. Então, talvez Moisés, que escreveu esse salmo, ele tivesse perdido alguns companheiros dele, às vezes até amigo, parente, ali lá no deserto. Isso foi doído, ele sofreu por causa disso. Da mesma forma, quando alguém é próximo, pode ser doloroso também, pode doer quando alguém não quer mais servir a Jeová. Quando alguém simplesmente abandona ou decide, né, olha, eu não quero mais ir no salão.
Isso pode doer, né? Principalmente quando a pessoa é bem próxima. Mas, se continuarmos leais a Jeová, Ele vai nos proteger. E vocês viram? Nada vai nos atingir. Porque Jeová, Ele vai proteger o nosso coração. Ele vai nos instruir aqui na reunião sobre o que nós devemos fazer, o que nós devemos estudar, e Ele vai como que estar ativo, nos protegendo, inclusive contra os nossos próprios pensamentos negativos. Mesmo que o mundo tenha deixado de ser um lugar seguro, os que fazem de Jeová o seu refúgio têm certeza de que não cairão para nunca mais levantar. Esses são alguns desastres que o Salmo fala. Mas veja que, no fim, ele conta: nenhuma praga se aproximará da sua tenda. Talvez aqui Moisés estivesse pensando em praga, né? Em alguns bichos que tinha ali no deserto, sabe? Escorpião, cobra. E hoje em dia, o que pode ser como uma praga? Muitas coisas. Mas talvez aqui mais seja uma praga mesmo, é a praga da imoralidade, né? Pornografia. Mas devemos confiar que Jeová sabe o que é melhor para a gente. E Ele pede para a gente evitar essa praga. Mas mesmo assim, ela não vai nos atingir, como prometeu o Salmo, se continuarmos leais a Jeová. Então, irmãos, se continuarmos leais a Jeová, não fazer parte do mundo, com toda a sua imoralidade, materialismo, religiões falsas, vamos evitar ser enlaçado por Satanás e sair do lugar secreto do Altíssimo. Mas se evitarmos, vamos continuar amigos de Jeová, morando no lugar secreto do Altíssimo. Esse grande inimigo que é Satanás, ele sempre tenta nos derrubar, acabar com a nossa espiritualidade. Mas olha só algo que Jeová nos dá e que nos ajuda. Verso 11. Pois Jeová, Ele, dará aos seus anjos uma ordem referente a você, para protegê-lo em todos os seus caminhos. Viram só? Os anjos podem nos ajudar também. Mas como que é isso? Será que é o anjo da guarda? Olha, uma pessoa que usou esse salmo contra Jesus foi o próprio caçador de passarinhos. Lembra lá? Lá em Mateus fala, né? Quando Jesus estava lá no alto, né? Satanás disse, olha, se joga. E aí, ó, lembra do salmo lá? Ó, Jeová vai dar uma ordem, você não vai nem bater com o pé na pedra. Mas o que Jesus sabia? Jesus sabia que Jeová promete segurança espiritual. Não promete segurança física. E isso que nós queremos também tirar de lição, né? Jeová promete segurança espiritual para a gente. Queremos ter a mesma mentalidade que Jesus tinha, porque Jesus foi e continua sendo um dos melhores amigos de Jeová. Além disso, ó, veja o 13. Você pisará no leão novo e na naja, pisoteará o leão jubado e a cobra grande. Então aqui, né, diversas situações, né? Pode até ser o mesmo animal, né? Mas ele está em idades diferentes. Leão novo é diferente do leão jubado. O leão novo ele não ataca assim com tanta habilidade, né? O leão jubado sim, né? A naja, ela não ataca como a cobra grande, né? Da mesma forma, o diabo ele nos ataca, mas de diferentes maneiras. Às vezes é como uma simples mensagem no celular, né? Um oi. Ou até mesmo ele ataca de uma forma grande, né? Como ele tem atacado os nossos irmãos no mundo, né? Com as proibições. Mas morar no lugar secreto do Altíssimo é a chave para sempre permanecermos seguros e amigos de Jeová. E aí o Salmo acaba dizendo, Deus disse, visto que ele me ama, eu o livrarei, eu o protegerei porque ele conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele nos momentos de aflição. Eu o livrarei e glorificarei. Eu o saciarei com uma vida longa e o farei ver meus atos de salvação. Então, que salmo bonito, né? E esse final aqui é um final bem entusiasmado, né? Ele quer nos motivar a continuar sempre amigos de Jeová. Como? Olha aqui, ó. No 14 disse, né? Eu o protegerei porque ele conhece o meu nome. Então, se você está começando agora a estudar a Bíblia, descobrir o nome de Jeová, não fique por aí. O nome de Jeová envolve muito mais. O significado é grande. Continue aprendendo sobre Jeová. Além disso,
Ele me invocará, o 15 diz, né? E eu lhe responderei. Como? Lembra das orações? Não desista de fazer orações. Na verdade, continue sempre fazendo orações e súplicas a Jeová. Porque a garantia que a Bíblia dá para a gente é essa, ó, eu lhe responderei. Estarei com você nos momentos de aflição. E no 16, vida eterna. O paraíso. Jeová vai nos dar o paraíso, a melhor vida de todas, para a gente ter lá no futuro. Essa garantia, essa promessa, só Jeová pode dar para a gente. Então, não vale a pena sermos amigos de Jeová hoje? Com certeza. Então, queremos tirar assim, lições do Salmo 91. Quais são as 3 principais lições do Salmo 91? Quem é a única pessoa que pode nos tirar do lugar secreto do Altíssimo? A única pessoa. Nós mesmos. Agora, a segunda lição. Qual é a maior ameaça? A nossa permanência lá no lugar secreto do Altíssimo. Aí sim é o diabo, né? É ele que é o caçador de passarinhos, ele quer nos tirar de lá porque ele mesmo não pode entrar, porque ele não é mais amigo de Jeová. Terceira, como podemos garantir nosso lugar sempre perto de Jeová? Leitura diária da Bíblia, estudo pessoal, oração, nossas reuniões, manter a nossa rotina espiritual. Sempre, se fizermos isso, sempre vamos ficar perto de Jeová. Então, sempre lembrando do Salmo 91, dê o seu melhor para continuar no lugar secreto do Altíssimo e receber vida debaixo das asas de Jeová. E como cantamos, de muitas armadilhas, Jeová vai nos livrar. Em todos os momentos, conosco vai estar, a Deus podemos recorrer e Ele vai nos responder. Jeová é um refúgio, Ele nunca nos deixará. Agradecemos o irmão Caio pela boa explanação e a Jeová, né, que nos fortaleceu com esse alimento espiritual muito importante sobre encontrar segurança somente nele. Agora nós vamos passar para o estudo da revista Sentinela, o irmão Márcio Miranda fará isso. Então, todos são muito bem-vindos também para a nossa segunda reunião dessa tardinha. E vamos fazer a transição para essa reunião entoando um cântico. Por favor, fiquem em pé, aqueles que não tiverem impedimento. Vamos cantar o cântico número 56. Faça da verdade a sua vida, baseado em Provérbios, capítulo 3, versículos 1 e 2. Vamos ouvir então a introdução musical e entoar o cântico 56.
Hoje nós vamos estudar o primeiro artigo da revista Sentinela de outubro de 2018. Esse artigo está na página 6 e tem o tema Fale a Verdade. É baseado em Zacarias capítulo 8, versículo 16. Falem a verdade uns com os outros. Nós vamos ver os subtópicos. Como Satanás engana as pessoas, porque as pessoas mentem, falem a verdade. São 19 parágrafos para considerarmos. Vamos ver neste artigo como que a mentira se tornou comum hoje em dia, como a mentira começou, qual foi a pior mentira que alguém já contou, e o que temos de fazer para não sermos enganados e, na prática, em que campos da nossa vida podemos falar a verdade uns com os outros. Então, os irmãos podem ficar à vontade para participar, é muito apreciado o comentário dos irmãos também. E o irmão Fábio Barros vai fazer a leitura para nós. Então, vamos ler os parágrafos 1 e 2. O telefone, a lâmpada elétrica, o carro e a geladeira são algumas das invenções que tornaram nossa vida mais fácil. Só que existem invenções que colocam nossa vida em risco. A pólvora, as minas terrestres, o cigarro, a bomba atômica, só para mencionar algumas. Mas existe uma invenção bem mais velha que essas e que causa muito mais estragos na humanidade: a mentira. Uma pessoa mente quando diz algo que sabe que não é verdade só para enganar alguém. E quem foi que contou a primeira mentira? O diabo. Jesus Cristo o chamou de o pai da mentira. Quando foi que o diabo falou a primeira mentira? Foi milhares de anos atrás, lá no Jardim do Éden. Adão e Eva, os primeiros humanos, estavam vivendo tranquilamente no paraíso que Jeová tinha criado para eles. Então, o diabo entrou em cena. Ele sabia que Jeová tinha proibido a Adão e Eva de comer da árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal, e que eles morreriam se não obedecessem. Mesmo assim, Satanás usou uma serpente e contou a Eva a primeira mentira de todas: vocês certamente não morrerão. E acrescentou: Deus sabe que, no mesmo dia em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, sabendo o que é bom e o que é mal. Então, a primeira pergunta: qual é a invenção que mais prejudica a humanidade e quem a criou? Rafa. A mentira, e quem a criou foi Satanás. Isso, Rafaela, muito obrigado, isso mesmo. Vamos confirmar isso lendo João, capítulo 8, versículo 44? Quem gostaria de ler para nós? Magna, pode ler para nós? João 8, 44. Vocês são filhos do seu pai, o diabo, e querem satisfazer os desejos do seu pai. Ele foi um assassino quando começou, e não permaneceu na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele fala mentira, está fazendo o que lhe é próprio, porque é um mentiroso e o pai da mentira. Então, o que nos ensina esse versículo, irmã Rode? Então, uma das coisas mais danosas que existem é a mentira, que destrói qualquer relacionamento, né? E é interessante que fala, embora o progresso tenha trazido muitos benefícios, como a tecnologia, muitas coisas úteis, também trouxe muitas coisas assim que também podem nos colocar nossa vida em risco, como a bomba, o cigarro, males que realmente nos afligem. Então, embora tenha tido algum progresso, mas também teve algumas coisas que foram ruins nesse período de tempo. Isso. Também, irmã Lourdes? E o texto que lemos deixou bem claro que ele
não há verdade nele. Então, tudo que ele faz, tudo que ele fala é mentira. Então, tudo que é do diabo, como Jesus falou, que ele é o pai da mentira. Então, o próprio Jesus aqui identificando o Satanás, o diabo, como o pai da mentira mesmo. Vamos para o parágrafo 3 agora. A mentira de Satanás foi maldosa. Ele sabia muito bem que, se Eva acreditasse nele e comesse o fruto, ela ia morrer. Eva e depois Adão desobedeceram a Jeová e os dois acabaram morrendo. E não só isso. Por causa do pecado deles, a morte se espalhou por toda a humanidade, mesmo sobre os que não haviam cometido pecado semelhante à transgressão de Adão. E hoje, em vez de termos a vida eterna e perfeita que Deus queria, chegamos com muito esforço aos 70 ou 80 anos. E boa parte desses anos são repletos de dificuldades e tristeza. Que trágico! E tudo por causa da mentira de Satanás. Por que a mentira de Satanás foi maldosa e o que aconteceu por causa dela? Ana Clara? A mentira de Satanás foi maldosa porque ele sabia muito bem que se Eva acreditasse nele e comesse o fruto, ela ia morrer. E Eva e depois Adão desobedeceram a Jeová e os dois acabaram morrendo. Isso mesmo, Clarinha. A irmã Inês? E foi por causa também do pecado dele, né? Que a morte dele se espalhou por toda a humanidade, mesmo sobre o que não haviam cometido pecado, semelhante à transgressão de Adão, né? Isso. Irmã Roseli? Foi maldosa porque ele sabia do resultado disso, que toda a descendência de Adão e Eva morreria. E a nossa trajetória seria essa, né? 70 ou 80 anos de sofrimento, em vez de uma vida perfeita como Jeová queria para todos. Isso. Também o irmão Sérgio. O texto de Gênesis, capítulo 3, versículo 6, ele é muito interessante. Que diz que, no caso Eva, né, ela viu que aquela árvore era boa para o alimento e que era desejável aos olhos. Então, Satanás faz a mesma coisa hoje. Se a gente acreditar realmente nas coisas que Satanás põe na frente da gente, a gente vai ver com olhos que não são espirituais, a gente vai ver que aquilo é bom de se contemplar. Então a gente também corre esse risco, como correu o risco Adão e Eva, e eles pecaram, né? E nós herdamos esse pecado. Então isso é muito interessante, quando fala que é o pai da mentira, isso é verdade mesmo, ele está fazendo o que é peculiar a ele, ou seja, ele é useiro e vezeiro em fazer isso. Isso. E também o irmão Chico Berti. Observamos que não foi só maldoso, né? Foi trágico, né? Então nós observamos desde lá até aqui as tragédias que ele cometeu, né? Então realmente a mentira, ela é muito prejudicial e causa tragédias. Vamos então para o parágrafo 4. Jesus falou sobre o diabo. Ele não permaneceu na verdade, porque nele não há verdade. Satanás não mudou. Ele ainda está enganando toda a terra habitada com suas mentiras. Nós não queremos cair nas mentiras dele. Por isso, vamos analisar 3 pontos. O que Satanás usa para enganar as pessoas hoje? Por que as pessoas mentem? Como mostramos que sempre falamos a verdade? É importante sabermos isso, senão corremos o risco de perder a amizade de Jeová, assim como Adão e Eva. Então, temos A e B para o 4. Letra A. Que perguntas vamos analisar? Lucas. Quer dizer uma, Lucas? Para enganar as pessoas hoje. Isso, obrigado, Lucas. Também o Felipe. Porque as pessoas mentem.
Muito bem, Filipinho, nós vamos ter a resposta disso também. A Larissa. Como mostramos que sempre falamos a verdade? Isso, muito bom. Essas são as perguntas que vamos analisar nesse estudo. Agora, antes de fazermos a parte B, vamos ler o Salmo 15, versos 1 e 2? Quem que gostaria de contribuir com a leitura? Germane, pode ler para nós? Salmo 15, 1 e 2. Ó Jeová, quem pode ser hóspede na tua tenda? Quem pode residir no teu santo monte? Aquele que anda de modo íntegro, que faz o que é certo, e aquele que fala a verdade no coração. Muito bem. Obrigado, irmão Germano. Com esse texto em mente, a pergunta da B. De acordo com o Salmo 15, 1 e 2, somente quem pode ser amigo de Jeová? Bia? Quem anda de modo íntegro, aquele que faz o que é certo e que fala a verdade no coração. Isso, Bia. Isso mesmo. Irmão Douglas? E aqui compara esse texto, ter amizade com Jeová, ser hóspede dele na sua tenda, né? É uma pessoa, nos tempos bíblicos, e mesmo hoje, não convidaria alguém para ser hóspede se essa pessoa faz algo que desagrada, se não é uma boa amizade, né? Então aqui Jeová diz, ó, quem pode ter essa amizade comigo é apenas quem fala a verdade. E aí diz, quem fala a verdade no coração. Então nós precisamos ser pessoas que falam a verdade e também ter essa condição de coração, não sermos pessoas falsas, né? E além disso, o Salmo aí cita várias outras coisas. Hoje nós vamos destacar essa questão da verdade, né? Isso mesmo, irmão Jailson. E por que é importante isso? Para evitar as amizades com o mundo, né, que são falsas amizades, e sim ter a verdadeira amizade, que é a amizade com Jeová. Isso. Agora, falar a verdade. Será que isso influi? Que efeito tem isso num relacionamento? Irmão Kleber? Jeová é o Deus da verdade. Então, para ser amigo de Jeová, tem que ser como ele é. E acabamos de ver também que o pai da mentira é Satanás. Todo aquele que mente, então seria o pratica a mentira, é filho de Satanás. Jeová não quer esses como seus amigos. É, isso mesmo. Muito bem. Irmã Silvia aí atrás. Você lembra aquele vídeo do Pedrinho, né? O pai do Pedrinho mostra a confiança entre as pessoas como uma ponte. E quando a pessoa deixa de falar a verdade, como se aquela ponte caísse. E aí a gente já viu como atrapalha a vida aqui em Tatuí. Uma época não tinha quase pontes, era muito difícil andar pela cidade. É. Exatamente. Tem um efeito destrutivo, né, irmã Ed? Isso é exatamente isso que eu ia falar, né? Se analisarmos o efeito que tem a mentira, aqui através do que aconteceu com Adão e Eva e Satanás, nós podemos avaliar o efeito que traz também na nossa família e com nossos amigos, né? Então, o efeito é realmente desastroso. Isso. Mãe Yolanda. É, exatamente. E o discurso nos fez lembrar sobre a proteção. Então, se queremos ser amigos de Jeová, ser protegidos, é não falarmos a mentira. A verdade também, visto que Jeová é o Deus da verdade, é proteção. Foi bem esclarecido hoje no discurso que tivemos. Isso. Então, a verdade pode fortalecer o relacionamento. E o principal relacionamento, o relacionamento mais importante que todos nós temos é com o nosso Criador, Jeová. Então, por isso, queremos estar interessados em sempre falar a verdade e fortalecer a nossa amizade com Jeová. Esse artigo vai nos ajudar nisso. Primeiro subtópico, como Satanás engana as pessoas. Parágrafo 5. Nós podemos escapar das mentiras de Satanás. Como o apóstolo Paulo disse, não desconhecemos as suas intenções. Nós sabemos que o mundo inteiro, o que inclui a religião falsa, a política corrupta e o comércio ganancioso, é controlado pelo diabo. Por isso,
não é de admirar que Satanás e os demônios influenciam os homens que têm poder a falar mentiras. Muitas vezes, é isso que alguns grandes comerciantes fazem. Eles falam mentiras em suas propagandas para tirar dinheiro das pessoas ou convencê-las a comprar produtos que podem prejudicá-las. O que Satanás usa para enganar as pessoas hoje, irmã Júlia? Conforme diz ali em 1 João 5,19, Satanás que está governando esse mundo hoje, né? Isso inclui a religião falsa, a política e o comércio. Então, são 3 coisas que influenciam muito as pessoas do mundo. E Satanás e os demônios, eles influenciam esses homens poderosos que podem falar as mentiras, né? E induzir as pessoas. Isso, obrigado, irmã Júlia. Também a irmã Luzia. Eu observar a nota, nos diz que nós sabemos que Jeová não é um homem de mentir, mas Satanás, é impossível que Jeová minta, mas Jeová odeia a língua mentirosa. Isso. Como ele usa propagandas? Irmão Bruno. Então Satanás pode influenciar os grandes comerciantes a nos tentar enganar para fazer-nos acreditar que só seremos felizes realmente se tivermos um carro do ano ou um celular da última moda ou qualquer outro tipo desse produto assim, mas sabemos que isso é uma mentira, né? Seremos felizes de verdade se tivermos uma boa relação com Jeová. Exatamente. Parágrafos 6 e 7. Deus considera especialmente culpados os líderes religiosos que contam mentiras. Afinal, se uma pessoa acreditar em um ensino falso e praticar algo que Deus na verdade condena, ela pode perder a chance de viver para sempre. Jesus acusou os líderes religiosos de sua época de enganarem as pessoas. Ele disse com todas as letras: "Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e quando conseguem, fazem dele merecedor da geena, ou seja, da destruição eterna." Jesus usou palavras bem fortes para condenar aqueles líderes religiosos. Eles realmente eram filhos do diabo, um assassino. Hoje também existem muitos líderes religiosos com vários títulos diferentes. Mas, assim como aqueles fariseus do primeiro século, eles suprimem a verdade que está na palavra de Deus e trocam a verdade de Deus pela mentira. Eles promovem ensinos falsos, como o inferno de fogo, a alma imortal, a reencarnação, e até acreditam que Deus aprova o estilo de vida homossexual e o casamento gay. Então, letra A. Por que para Deus os líderes religiosos que contam mentiras são culpados? Irmã Valéria. Porque quando eles mentem, eles fazem com que as pessoas percam a chance de viver para sempre. Isso, muito grave. Irmão Ricardo. E esses líderes religiosos, além de fazer com que pessoas acreditem em ensinos falsos, eles podem fazer com que pessoas passem a não acreditar mais em Deus, né? Quantas pessoas que às vezes a gente encontra no campo, né? Que elas dizem assim, eu não posso acreditar num Deus que mata os seus filhos, né? Que tortura, que é vingativo, né? Que a ideia é que esses líderes passam sobre quem é Jeová para eles. Então, na verdade, eles são muito culpados mesmos, né? Porque eles não deixam as pessoas entrar, aprender sobre a verdade e maculam aquilo que é certo. Né? Irmã Jael. E Jesus, ele usou palavras bem fortes, né, em João 8:44, para condenar aqueles líderes religiosos. Quando ele chamou o diabo de o pai da mentira, ele disse para que aqueles líderes religiosos eram filhos do diabo, um assassino. Então, o mesmo se aplica hoje, né, aqueles que escondem a verdade, né, da Bíblia,
a verdade sobre Jeová, seus propósitos das pessoas, e tiram delas a oportunidade de ser amiga de Jeová e ter vida eterna. Então, eles são como que assassinos. Com certeza. Bom, Esperandil. Tem um texto aqui que descreve bem o que eles fazem, né? Por exemplo, Oséias 4, versículo 9, diz: acontecerá mesmo com o povo e com o sacerdote. Ajustarei contas com eles por causa dos seus caminhos e farei com que sofram as consequências das suas ações. As ações são as mentiras religiosas que eles ensinam, né? Isso. E nós não podemos acreditar. Por exemplo, hoje está cheio de pessoas que não sabem se é homem ou é mulher, né? E eles aprovam essas coisas, né? Isso. Vejam a parte B. Que mentiras você já ouviu de um líder religioso? Irmão Riscala. Eles promovem ensinos falsos, como o inferno de fogo, alma imortal e reencarnação. E até acreditam que Deus aprova o estilo de vida homossexual e o casamento gay. É, isso mesmo. Também, irmão Dibi. Eles têm a palavra de Deus nas mãos, mas eles suprimem a verdade, eles escondem. Às vezes eles sabem a verdade, ou algo da verdade, mas eles preferem esconder por causa de altos salários ou da influência que eles causam. Sim. Irmão Josedac. Por essa razão, as palavras de Jesus Cristo aos líderes religiosos, de que eles percorriam a terra e percorriam o mar, e quando conseguiam converter alguém era para destruição, é o que acontece hoje. Não fala toda a verdade. As pessoas ouvem o que gostariam de ouvir, aceitam seguir certos líderes religiosos, mas infelizmente fica bem claro que não é aprovado por Jeová e são conduzidos à destruição. É uma maneira de Satanás promover a mentira, né? Vejam outra forma de ele enganar a humanidade, parágrafo 8. Políticos também mentem para enganar a humanidade. Ainda vamos ouvir esses líderes contando a maior mentira de todas, quando disserem que conseguiram paz e segurança. Mas então virá instantaneamente sobre eles a repentina destruição. Os políticos vão fazer tudo para que as pessoas acreditem que esse sistema não está tão ruim assim. Por isso, temos que ficar atentos para não acreditar neles. Os cristãos sabem muito bem que o dia de Jeová vem exatamente como um ladrão à noite. Que mentira estamos esperando que os políticos contem, mas como devemos reagir? Paulo. Ainda vamos ouvir os líderes contando a maior mentira, né, que seria que conseguiriam a paz e segurança. Mas devemos ficar atentos para não acreditarmos nele, porque como 1 Tessalonicenses diz, que o dia de Jeová vem exatamente como um ladrão à noite. Então ninguém sabe ao certo. Então a única certeza que sabemos é que eles estarão mentindo para nós. Isso. Obrigado, Paulo. Muito bem. Podemos então ir para o segundo subtópico, por que as pessoas mentem? Parágrafos 9 e 10. Uma invenção que se torna popular logo começa a ser produzida em grandes quantidades. Foi o que aconteceu com a mentira. Não são apenas os que estão no poder que contam mentiras. Para boa parte da sociedade, mentira é algo normal. Certo artigo da revista National Geographic, com o tema Por que mentimos?, diz que a mentira já faz parte da natureza humana. As pessoas geralmente fazem isso para se proteger, talvez para encobrir um erro ou para se promover, tentando ganhar dinheiro ou alguma outra vantagem. O artigo diz que muitos de nós, humanos, em questões importantes e insignificantes, mentimos com facilidade para estranhos, colegas de trabalho, amigos e até para aqueles que amamos.
Todas essas mentiras acabam com a confiança e podem destruir relacionamentos. Por exemplo, imagine como é triste quando uma mulher está traindo seu marido fiel e conta mentiras para esconder o caso. Ou quando um homem maltrata a esposa e os filhos em casa, mas na frente dos outros finge ser o chefe de família perfeito. Essas pessoas podem enganar humanos, mas não podem mentir para Jeová. Para ele, todas as coisas estão nuas e abertamente expostas. Então temos A e B. Letra A. Por que as pessoas mentem e o que isso causa? Marlene. Então, essa revista dá vários motivos. Por exemplo, as pessoas mentem para se proteger de alguma consequência, ou talvez para encobrir um erro que fizeram e agora estão envergonhados, não querem ser descobertos, ou para promover e tentar ganhar dinheiro ou alguma outra vantagem. Daí eles contam outra mentira por dizer que isso simplesmente faz parte da natureza humana. Quer dizer que é assim mesmo, então não é tão ruim assim. Dá uma boa desculpa, né? E também em relação ao tamanho da mentira, né? Irmão Leandro? É interessante, lendo recentemente alguns artigos sobre isso, já desde 1905, Freud dizia que a mentira nada mais é do que um mecanismo de defesa. Então, muitas vezes, esse mecanismo de defesa ele serve até como algo bom. Talvez a pessoa lá não precise saber de tudo ou de algo. Então, realmente, transformando o que é raiz, conteúdo satânico, como algo do dia a dia. Irmã Carla? E também o parágrafo menciona que as pessoas mentem até em questões importantes e insignificantes. Isso com facilidade, é super simples as pessoas mentirem. E fazem isso para quem eles não conhecem, para alguém que eles trabalham, os amigos e até as pessoas que amam. Só que, infelizmente, isso acaba com a confiança e pode até destruir relacionamentos. Sim. Agora veja a letra B. O que nunca podemos esquecer sobre Jeová. Irmã Elaine. Não podemos esquecer o que está em Hebreus 4:13, que para Jeová todas as coisas estão nuas e abertamente expostas. Então as pessoas podem enganar outras pessoas, mas não podem mentir para Jeová. Isso. Irmã Lourdes. Eu pensei assim também nesse texto, é importante nós analisarmos e estar sempre lembrando, porque a mentira pode se tornar um vício tão grande, uma coisa como um calo que não sente mais e acaba sendo natural. Então, é muito perigoso. Então, é um problema sério na vida de uma pessoa. Veja o conceito de Jeová sobre mentira no exemplo de um casal do primeiro século. Parágrafo 11. Por exemplo, a Bíblia fala que Satanás levou Ananias e Safira, um casal do primeiro século, a mentir para Deus. Ananias e Safira planejaram enganar os apóstolos. Eles venderam uma propriedade e levaram apenas parte do dinheiro da venda para os apóstolos. Mas, para que toda a congregação achasse que eles eram generosos, Ananias e Safira disseram que estavam dando todo o dinheiro da venda. Jeová viu que eles estavam mentindo e deu a punição que eles mereciam. O que aprendemos com o mau exemplo de Ananias e Safira? Irmão Fritz? Bom, aprendemos aquilo que está no parágrafo anterior, que foi comentado que tudo está exposto para Jeová. Não foi o apóstolo Pedro que causou a morte deste casal, mas foi Jeová que trouxe essa punição e Pedro, por assim dizer, só constatou o fato e informou. Então, realmente, é um evento que mostra seriedade na questão. Bruna?
Então, nós vimos que nada nós podemos esconder da vista de Jeová, né? Porque no exemplo de Ananias e Safira, eles mentiram porque eles queriam se sair bem na frente dos irmãos. Mas Jeová viu a mentira deles e os puniu. Então, esse exemplo nos ensina que mais cedo ou mais tarde, a verdade sempre vem à tona, que nunca nós podemos escapar das consequências. Nós podemos até pensar que Jeová não irá nos punir imediatamente, assim como Ananias e Safira, que morreram instantaneamente, né? Mas nós podemos perder nosso relacionamento, a nossa amizade com Jeová pode ser afetada. Com certeza. Algo muito sério. Irmã Sandra? E talvez Ananias e Safira pensassem, é uma mentirinha, porque, afinal de contas, o terreno era deles. Então, eles deram mesmo. Mas não deram tudo, né? Mas a gente vê como Jeová encara, né? Não importa se é uma mentirinha ou uma mentira grande. É. Vamos ver a figura aqui para continuar os nossos comentários. Irmão Ivo, figura no início do artigo, né? Então, essa figura aí mostra que tudo indica que Ananias está propondo esse problema também para ela. Ele que está raciocinando com ela como fazer, e ela está contente com a ideia dele, né? Ele foi o primeiro a entregar o dinheiro. Mas no versículo 8... Pedro perguntou para ela, foi portanto que vocês venderam? Para Ananias não perguntou. Talvez ela pudesse dizer, não foi assim não. Ela não teria morrido, mas ela concordou. Isso me faz lembrar que a gente tem que falar sempre a verdade, né? Mesmo quando se uma pergunta é assim mesmo que aconteceu, temos que falar a verdade, porque Jeová não dá para enganar, né? É, a esposa teve oportunidade de falar a verdade, né? Mas não falou. Irmã Larissa. E também mentir, né, só leva para o lado ruim. Por isso que piora as coisas, né? E também não é certo dizer apenas uma parte da verdade. No texto de Efésios 4:25 diz que nós devemos falar a verdade e não mentir para os outros. E Jeová ele sempre nos fala a verdade e ele espera isso da gente também. Muito bem. Realmente é um assunto muito sério. Vejam isso também no parágrafo 12. O que Jeová acha da mentira? Satanás e todos os que, assim como ele, mentem por maldade sem se arrepender, estão condenados ao lago de fogo. E por quê? Porque Jeová coloca esses mentirosos na mesma categoria de todos aqueles que praticam coisas repugnantes aos seus olhos. Pergunta: qual será a condenação dos que mentem por maldade sem se arrepender e por quê? Irmã Maria José? Então, porque Jeová vai colocar esses mentirosos na mesma categoria de todos aqueles que praticam as coisas repugnantes aos seus olhos. Ele vai colocar no lago de fogo, né, onde vão deixar de existir. É. Irmão Ademir? A punição para o pecado é a morte. É. Irmã Rosalia? Também no texto de Salmos 5:6 é muito claro, fala que Jeová detesta a pessoa enganadora. Então, para Jeová era algo muito sério. E por quê? Porque ele tinha um propósito muito bonito para a humanidade. Ele tinha um futuro esplêndido, vida eterna, um projeto grandioso, e uma mentira tirou tudo isso para trás. Ele teve que demorar em cumprir isso. Por isso, Jeová detesta mesmo, é algo que não consigue suportar. Então, não desejamos que Jeová nos deteste e não consiga suportar olhar para nós porque seamos mentirosos. Estamos muito longe de seu propósito, então. Podemos pensar assim também, né? Ter esse mesmo ponto de vista de Jeová. Irmã Rosélia? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque no mundo parece que tem mentirinha, tem mentirão, né? Mas vimos que Jeová não vai passar a mão na cabeça de ninguém, né? Ele vai realmente agir contra os mentirosos. Isso mesmo. Parágrafo 13.
Nós sabemos que Jeová não é um homem para mentir. Na verdade, é impossível que Deus minta. Jeová odeia a língua mentirosa. Se queremos ser amigos de Deus, temos que encarar a mentira assim como Ele. É por isso que não mentimos uns aos outros. O que sabemos sobre Jeová e isso deve nos motivar a fazer o quê? Marli? Sabemos que Jeová odeia a mentira e não a pratica. E é a Bíblia que diz isso. Jeová nunca mentiu, então ele espera que seus servos também façam o mesmo. Se quisermos ter aprovação, temos que evitar esses hábitos horríveis. Muito bem, obrigado, Marli. O que mais temos aqui nesse parágrafo sobre Jeová? Irmão Hitz? Vimos neste estudo que temos que encarar a mentira do jeito que Jeová encara a mentira. Em Provérbios capítulo 6, e versículos 16 e 17, menciona 6 coisas ou 7 coisas que ele detesta. Então, ele põe mãos que derramam sangue juntamente com a mentira. Tão sério é que é do ponto de vista dele. Isso. Podemos ler esses versículos, Provérbios 6, 16 e 17. Quem gostaria de ler para nós? Irmã Suzele? Provérbios 6, 16 e 17. As 6 coisas que Jeová odeia, sim, 7 coisas que ele detesta: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Isso. Obrigado. Então, o conceito de Jeová sobre isso, irmã Isabela? Então, sabendo que se fizermos o que Jeová detesta, vai prejudicar nossa amizade com ele, a gente tem que encarar a mentira como Jeová encara. E isso vai nos motivar a não mentir aos outros, e nossa amizade sempre vai ficar bem com ele. Sim, com certeza. Irmão Bert? Que Jeová, ele não pune a pessoa assim, sem mais, sem menos. Ele dá aviso, né? Que nem Colossenses 3:9 diz: não mintam uns aos outros, vocês devem despir da velha personalidade, né? Personalidade com as suas práticas. Então Jeová avisa, né? Ó, tá errado, né? Então as pessoas que têm esse costume ou hábito, né? Ainda tem tempo de mudar a sua personalidade de mentir. Sim. Vamos então à frente. Subtópico: falem a verdade. Parágrafo 14. Como os verdadeiros cristãos podem mostrar que são diferentes dos membros da religião falsa? Nós falamos a verdade. Paulo explicou que o modo de nos recomendarmos como ministros de Deus é por falar palavras verdadeiras. Jesus falou sobre as pessoas. A boca fala do que o coração está cheio. Ou seja, para a boca de uma pessoa falar apenas palavras verdadeiras, a honestidade tem que estar no coração dela. Em questões importantes e insignificantes, ela vai falar a verdade. Para estranhos, colegas de trabalho, amigos e para aqueles que ama. Veja alguns modos práticos de mostrarmos que queremos ser honestos em tudo. Letra A. Como podemos mostrar que somos diferentes dos membros da religião falsa? Cristiano. Paulo explicou que um modo de nos recomendarmos como ministro de Deus é por falar palavras verdadeiras. Jesus falou sobre as pessoas. A boca fala do que o coração está cheio. Isso, obrigado, Cristiano. Vamos ler Zacarias capítulo 8, versículos 16 e 17? É o texto base para o nosso estudo de hoje. Maneiva, poderia ler para nós? Zacarias capítulo 8, versículos 16 e 17. Estas são as coisas que vocês devem fazer. Falem a verdade uns com os outros, e os julgamentos nos seus portões
devem promover a verdade e a paz. Não tramem no coração o mal uns contra os outros, nem amem juramentos falsos, pois eu odeio todas essas coisas, diz Jeová. Muito bem. Então, o que queremos acatar aqui? Irmã Maria do Rosário? Aqui a pergunta é assim, como os verdadeiros cristãos podem mostrar que são diferentes dos membros da religião falsa? Nós falamos a verdade. Isso. Obrigado, irmã Rosário. Isso mesmo. Destacado, né? É o que nós queremos fazer. Agora a parte B. Explique o princípio encontrado em Lucas 6,45. Qual é o princípio primeiro de Lucas 6,45? Mateus? O princípio é que a boca fala do que o coração está cheio. Ou seja, para uma pessoa falar a verdade, o coração dela tem que ter honestidade nele. E se ela tiver honestidade no coração, não importa se a questão for grande ou pequena. Ela vai falar a verdade e também não importa para quem. Para alguém desconhecido ou para alguém achegado a ela. Isso. Obrigado, Mateus. A irmã Kate? Eu estava pensando na prática, né? Como que isso teria mudado a situação do Ananias e da Safira? Aí, se eles fossem honestos com eles mesmos, eles iam reconhecer, a gente não está com vontade de dar todo o valor. E eles poderiam até tomar uma decisão diferente, sendo honestos, falando, então, talvez precisavam de alguma forma do dinheiro, não, então nós vamos só dar tanto e vamos dar de coração. Então, a honestidade estando no coração, eles teriam se protegido de uma mentira, não quer dizer que eles teriam que tomar uma decisão diferente, dar todo o dinheiro. Então, me fez pensar que realmente a gente tem que ser honesto até consigo mesmo, né? De reconhecer nossos limites, ser modesto, e nessa honestidade a gente se protege de talvez se comprometer com algo maior do que a gente consegue dar conta, e muitas outras situações. Ótimo. Irmão André? Eu lembrei de um assunto interessante que, nessa leitura de Zacarias, no capítulo 8, versículo 16, onde aqui fala assim que devemos falar a verdade um com os outros. Eu lembro que lá no Rio de Janeiro, assim que eu comecei na verdade, eu adquiri a profissão de chaveiro, aí depois teve um irmão que ficou sabendo que eu era chaveiro e pediu para eu trabalhar para ele, né? Eu falei, não, tudo bem, William, vamos trabalhar junto. Só que depois ele falou assim, André, o problema é o seguinte, quando os clientes chegarem aqui, você não diz que você é testemunha de Jeová, não, viu? Aí eu olhei para ele assim, pera, mas você não é testemunha de Jeová igual a mim? Eu falei, sou. E por que você quer que eu minta? Não, eu não vou fazer isso, não. Então, eu não quero trabalhar com você, não, meu irmão. Aí eu saí fora. Temos que ser firmes, né? E sempre falar a verdade. Vamos para frente, então, parágrafo 15. Se você é jovem, é provável que não goste de se sentir excluído pelos colegas de escola. Mas tome cuidado para não fazer o que alguns estão fazendo. Quando estão com a família ou com a congregação, esses jovens fingem ter uma boa conduta. Mas, quando estão perto de colegas não cristãos ou usando redes sociais, são outra pessoa. Falam palavrões, usam roupas que não são modestas, escutam músicas imorais, bebem e usam drogas, namoram em segredo e muito mais. Quem tem uma vida dupla vive uma mentira, tentando enganar os pais, a congregação e Jeová. Só que Jeová sabe quando estamos honrando a Ele com os lábios e não com o coração. É melhor fazer o que diz Provérbios, capítulo 23, versículo 17. Que o seu coração não inveje os pecadores, mas que tema Jeová o dia inteiro. Letra A. Por que não vale a pena viver uma vida dupla? Irmão Esperandil? Eu gostei de uma
a experiência aqui ao lado, no quadro aqui, que os jovens, às vezes, fazem muitas coisas erradas, né, e não contam para o pai. E aqui tem uma ilustração, o pai convida eles para fazer uma caminhada e diz para não desviarem do caminho. E o jovem desvia. E logo ele se encontra caindo numa areia movediça. Então, o que ele deveria fazer? Aí ele vai gritar, mas gritar alto mesmo. Socorro! Porque ele vai morrer. E o mesmo vai acontecer se eles não gritarem agora, né? Pai, ajude eu, pai. E os anciãos, junto com os pais, vão ajudá-lo. E assim ele evita a morte, né? Como a morte eterna. Isso. Obrigado, irmão Esperandil. Irmão Kleber. Certamente não vale a pena viver a vida dupla, porque isso é viver na mentira, né? E Jesus menciona lá no livro de Marcos 7:6 sobre os hipócritas. A maioria de nós não gosta de pessoa hipócrita, mas quem leva uma vida dupla está sendo hipócrita. Isso não beneficia ela, não beneficia as pessoas com quem ela convive, e certamente não agrada a Jeová. E quem mente, será que está conseguindo esconder mesmo o seu modo de vida? Irmã Rosana? Não, porque Hebreus 4:13 diz que para Jeová todas as coisas estão nuas e estão expostas aos olhos dele. Isso. Irmã Silvia? A Bíblia conta relatos de pessoas que fizeram coisas que talvez achavam que ia dar para passar com uma certa discrição e não passou. O caso de Penina, uma vez foi mencionado. Mas, por exemplo, o rei Davi, Jeová contou coisas que talvez Davi preferia que ficasse entre ele e Natã. Mas por que Jeová fez isso? Para nos ajudar. Então, no fim das contas, no novo mundo, após alcançar a perfeição, que diferença vai fazer se a gente passou vergonha, se a gente teve que confessar um pecado secreto? Depois que alcançar a perfeição, isso não vai ter importância nenhuma. O importante é o resultado final. E o Salmo 26, 4 e 5? Como nós podemos aplicar ele, irmã Yolanda? O Salmo fala que Jeová ele não tem convivência com mentirosos. Ele evita aqueles que escondem o que são. Então, a mentira está enganando aquele que está tentando mentir. Na verdade, ele está perdendo a amizade com Jeová. E é tão bom ter Jeová ao lado. Então, ele está evitando a companhia de Jeová. É como se ele falasse, eu estou enganando, está enganando a si mesmo, porque ele acha que Jeová está deixando, né? E aqui deixa claro o parágrafo, né? Eles fingem ter uma boa conduta. Então, não só para os jovens, mas para todos nós, né? Não adianta eu estar aqui comentando tal, e em casa ser outra Yolanda. Não terei a companhia de Jeová. É isso mesmo. Irmã Luzia. Uma ajuda para os nossos queridos jovens está no Jovens Perguntam, volume 2, no capítulo 15, como posso resistir à pressão de colegas. No capítulo 16, ele também continua, né? Alguém precisa saber que leva uma vida dupla? Vamos nos aprofundar nisso. Letra B, o que pode ajudar os jovens a não serem influenciados pelos colegas? Irmã Ana Laura. No livro Jovens Perguntam, volume 2, no capítulo 15, ali tem 4 passos que ajudam os jovens a prever a pressão dos colegas. E o ponto que eu mais gostei foi o ponto 4, que ali diz: não se preocupe, você não tem de dar um sermão bíblico a seus colegas, basta um não dito com firmeza. Então o jovem não pode chegar e ficar falando, eu não sei, mas e se alguém souber? Não pode fazer isso, porque daí os colegas vão ver que ele estava indeciso. Tem que chegar e falar, não, como? Não conte comigo, ou não faça isso. Tem que chegar e falar com firmeza, já decidido. Que ajuda prática, né, irmã Ana Júlia? Esses 2
artigos tem vários pontos que nos ajudam muito. Por exemplo, prever a situação que haverá pressão dos colegas. E também tem um quadro falando assim que 1 ano depois de sair da escola, você não vai ter mais contato com os seus colegas e a maioria nem vai se lembrar de você, não vai lembrar nem do seu nome. E a gente quer agradar quem vai lembrar da gente, que é a nossa família e Jeová. Então pensamos em quem é mais importante para nós. E também nunca se esquecer de que Jeová está vendo tudo. Você pode até esconder a sua conduta errada da congregação, dos seus pais, mas nunca vai conseguir esconder de Jeová. Isso, que é o mais importante, é o relacionamento mais importante, fonte da vida, né? Nosso Criador. Vejam agora o parágrafo 16, outro campo que nós podemos falar a verdade. Talvez você queira ser pioneiro regular ou entrar em alguma modalidade do tempo integral especial, como Betel. Quando for preencher a petição, seja honesto. Responda com sinceridade todas as perguntas relacionadas com saúde, sua escolha de diversão e sua moral. Mas e se você fez algo que Jeová odeia, ou que está pesando em sua consciência e você ainda não falou com os anciãos? Peça ajuda deles. Assim, você vai poder servir a Jeová de consciência limpa. Como podemos ser honestos ao preencher uma petição para o serviço de tempo integral? Irmão William. Sendo sincero a responder as perguntas, né, que ali estão na petição. Em relação à saúde, à escolha de diversão, moral. E se caso a pessoa que estiver preenchendo ali também fez algo que Jeová odeia, ou que está pesando na sua consciência, né, ele deve falar com o ancião. E assim ele vai ser honesto ao preencher essa petição, né? Obrigado, irmão William. Irmão Jesus? São situações diferentes, mas antes aprendimos sobre como Jeová encarou a mentira de Ananías e Safira, porque en Atos 5:3 diz que eles, na verdade, estavam mentindo para o Espírito Santo, estavam mentindo para Jeová, né? Mas será que Jeová encara de maneira diferente quando nós preenchemos uma petição para servir Ele mais plenamente? Vai cair nas mãos de irmãos lá em Betel que estão representando ao corpo governante, em outras palavras, por assim dizer, os apóstolos. Então, mentir, mesmo que sejam pequenas coisas, numa petição dessas, às vezes até mesmo na petição para servir como pioneiro auxiliar, é uma coisa séria, né? Então, é bom pensar como Jeová encara essas coisas e como precisamos fazer as coisas com a consciência limpa de verdade. Isso, obrigado, irmão. Irmã Graziela? E algo que pode também nos ajudar a analisar se estamos realmente sendo honestos é um novo vídeo que está disponível também no site, no broadcasting, que fala sobre ser honesto em todas as coisas. Esse vídeo foi produzido exatamente para ajudar aqueles que pensam em fazer uma petição no serviço especial e ajuda a raciocinar nesse sentido, como podemos ser honestos. Isso, eu lembrei disso também. E a figura que nós temos aqui, na página 9 da nossa revista, o que mostra irmã Carla. Então, a legenda da gravura até pergunta, consegue ver qual é o problema na vida dessa jovem irmã? Então, quando a gente vê a gravura ali do lado esquerdo, percebe que ela está levando uma vida dupla, né? Porque ela está num lugar que talvez não é um ambiente cristão, ela está tirando foto com um rapaz, talvez ela nem conhece, que está fumando, estão bebendo, né? A roupa dela também, a gente consegue ver que não está tão modesta assim, mas ainda assim ela entregou uma petição, né? Está mostrando assim, querendo mostrar honestidade, que está falando a verdade. Então, será que ela respondeu mesmo de coração que ela está fazendo as coisas certas ali, né? Então, esse é o problema. Ela pode até esconder dos anciãos, mas Jeová vai estar vendo tudo. Numa situação assim, será que ela deve ficar quietinha, então, só não preencher a petição? O que ela deve fazer e por quê?
Irmã Jussara. Então, se tem algo que perturba a nossa consciência, temos que procurar ajuda o mais urgente possível, para que assim a gente possa voltar a servir a Jeová mais plenamente e com a consciência limpa. Isso. Irmão Josedaque. Ela pode até achar que não está fazendo nada de errado, porque talvez a consciência dela a permite fazer isso. Mas o ambiente não é um ambiente sadio para um cristão. Jeová já viu. O fato de tirar uma fotografia, a pessoa nem pensa muito em Jeová, que pode ficar exposta às redes sociais. Então, não adianta esconder. Vai aparecer, isso é fato, mas o importante aqui é essa jovem mudar o seu comportamento, sendo honesta consigo e para com Jeová. Isso, obrigado, irmãos. Parágrafo 17. E se você vive em um país onde nossa obra é proibida e as autoridades interrogam você para conseguir informações sobre os irmãos, será que você deve falar tudo o que sabe? Lembre-se do que Jesus fez quando foi interrogado pelo governador romano. Ele seguiu o princípio de que há tempo para ficar calado e tempo para falar. Em alguns momentos não disse absolutamente nada. Em situações assim, manter a discrição é sempre o melhor a fazer. Afinal, não queremos colocar nossos irmãos em perigo. O que devemos fazer se formos interrogados para dar informações sobre os irmãos? Daniele. Manter a discrição para não colocar nossos irmãos em perigo. Isso, seguindo o exemplo de quem? Irmã Rose. Do próprio Jesus Cristo, porque quando ele foi interrogado pelo governante romano, ele não respondeu tudo, porque ele, no caso, seguiu o que está em Eclesiastes 3, né? 1:7, que há tempo para ficar calado e tempo para falar. Então foi o que Jesus fez. Naquele momento ele ficou calado. E ele ia falar o quê? Isso. Mas tem um momento que nós devemos falar. Vamos ver isso no parágrafo 18. E se você ficar sabendo que um irmão da congregação cometeu um pecado grave? Os anciãos têm a responsabilidade de manter a congregação pura. Então, pode ser que eles perguntem o que você sabe do assunto. O que você vai fazer, principalmente se a pessoa que pecou é um amigo achegado ou um parente seu? A Bíblia diz: a testemunha fiel fala a verdade. Por isso, é sua responsabilidade contar toda a verdade aos anciãos e não só parte dela. Não distorça as informações. Os anciãos têm direito de saber todos os fatos. Só assim poderão encontrar o melhor jeito de ajudar a pessoa que errou a restabelecer a amizade com Jeová. O que devemos fazer se os anciãos nos perguntarem o que sabemos sobre algum irmão? Walter? Bem, aqui não importa se seja um amigo chegado nosso ou um parente, nós temos de falar a verdade. E, além disso, nós temos também a responsabilidade de contar a verdade desses anciãos. Então, não vamos deixar nenhuma informação desses irmãos, porque, fazendo assim, nós vamos ajudar os anciãos a encontrar assim, um jeito melhor para ajudar esse irmão a restabelecer a amizade com Jeová. Sim, uma maneira de ajudá-lo. Irmão Douglas? Esse é um bom ponto para ter em mente, né? Que o objetivo é ajudar a pessoa e não prejudicá-la. Também os anciãos têm a responsabilidade de manter a congregação pura, né? Então, uma atitude dessas não descrita para os anciãos pode fazer com que a congregação toda seja prejudicada. É bom a gente lembrar do que diz lá em Tiago 5, 14 e 15. Diz que uma pessoa que está doente espiritualmente, ela precisa procurar os anciãos. Então, os anciãos são comparados a médico. Imagina a gente no médico e aí a gente fala apenas de parte dos sintomas que a gente está sentindo. Não fala tudo.
o tratamento vai ser ineficaz. Então é por isso que a gente precisa falar toda a verdade. Isso. E a figura que nós temos aqui na página 10, no final do artigo, que hora que nós temos que ficar calado e falar a verdade? Irmão Ritz? Realmente ilustra bem quem tem o direito de saber todos os fatos e quem não tem o direito. Realmente, os governos em oposição ao reino de Deus não têm o direito de saber detalhes sobre a organização, mas os anciãos, sim, para que possam restabelecer a pessoa. Muito bom. Então, vamos para o parágrafo 19. Davi orou: sei que sentes prazer quando há verdade no coração da pessoa. Davi sabia que a honestidade é algo que vem de dentro, vem do coração. Por isso, os cristãos devem falar a verdade uns com os outros em todas as situações. Outro modo de mostrarmos que somos diferentes da religião falsa é ensinando as verdades que estão na Bíblia. No próximo estudo, vamos ver como fazer isso na pregação. O que vamos ver no próximo estudo? Lucas. No próximo estudo, vamos ver como fazer isso na pregação. Isso, vamos ver o que usar, que ferramentas usamos para ensinar a verdade. Muito bem. Vamos fazer a recapitulação desse nosso estudo, então? Temos 3 perguntas, né? Qual é a sua resposta? Primeiro, o que Satanás usa para enganar as pessoas hoje? Manzilda. O diabo ele usa a religião falsa, a política corrupta e o comércio ganancioso. Isso, obrigado. Por que as pessoas mentem? Mãe Vanderlane. Então, as pessoas hoje geralmente fazem isso para se proteger, talvez para encobrir um erro ou para se promover, tentando ganhar dinheiro ou alguma outra vantagem. Isso mesmo. E como podemos mostrar que somos honestos uns com os outros? Em que situações? Mãe Jael. Em todas as situações, né? Mesmo que isso vai nos constranger ou se fizermos algo que não vai ser bom para nós temos que ser honestos, falar a verdade. Porque é isso que Jesus ele disse, né? Que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se nós estamos sendo honestos e temos a verdade no coração, então nós não vamos mentir, né? Porque nós sabemos quem é o pai da mentira e nós não queremos ser filhos dele, queremos ser filhos de Jeová. Isso, obrigado, irmã Jael. Muito bom. Nós agradecemos muito a participação dos irmãos. Aprendemos muito, fomos instruídos por Jeová e incentivamos para que no próximo sábado possamos estar também bem preparados e aprendermos mais como daí falar a verdade para outras pessoas. Convidar os irmãos para se levantarem, por favor. Vamos encerrar as nossas reuniões. Agradecemos a leitura do irmão Fábio, todos os irmãos envolvidos no sistema de som e vídeo. E vamos entoar o cântico 124, Sempre Leais, e depois teremos a oração final. O irmão Kleber Stevanin vai nos representar. Então, cântico 124.